Êxodo capítulo 20, verso 11. Eu quero falar sobre processos divinos, ações de Deus moldando a nossa vida, moldando o nosso futuro, moldando aquilo que Ele tem para nós. E o texto diz o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O que eu quero guardar daqui, eu quero falar desse processo, porque o texto diz assim: porque de 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia, que faz parte desse processo de Deus, houve descanso. Eu quero falar sobre processos. Pastor, por que processos? Porque existe em Deus um poder ilimitado para trazer à existência as coisas no estupim, numa fala, em 0,000 milésimos de segundo. Deus não precisa de um processo para nada, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Deus usa processos. Ele nem sempre faz coisas na nossa vida de forma imediata. Os processos em Deus têm objetivos da parte dele. E eu coloquei esse título justamente por isso: processos divinos, ações de Deus nos moldando para o nosso futuro. Por que um processo? Se você ver o processo do engarrafamento dessa água, geralmente descobre-se uma fonte, alguém vê uma fonte, ele faz uma análise da água para ver se é uma água mineral, se ela tem tudo aquilo necessário para poder ser consumida. E quando as pessoas fazem isso, vem um processo onde essa água é enviada para um recipiente maior, ela é tratada, ela é colocada nela alguns elementos para melhorar, para que ela não estrague, e tantas outras coisas. Depois vem um engarrafamento. Tem ali garrafas de 20 litros, garrafas de 5, de 10, de 1 litro, agora diminuiu ainda, 300, 280 ml, eu não sei a quantidade, mas há um processo. Como na vida, em várias áreas, há processos. E no meio dos processos, nós esperamos que o resultado final desse processo seja algo para nós útil, como o engarrafamento dessa água. Qual é a utilidade que tem? Chegar para o nosso consumo. Você pode ver um processo de um pneu, você pode ver um processo de uma cadeira, os insumos que entram e o resultado final. É interessante que quando a gente olha para a Bíblia, Deus ele também trabalha muitas vezes por processo. Eu anotei um monte de coisa aqui, Na criação foi um processo de 7 dias, na libertação do Egito foi um processo de 10 pragas, na cura de Naamã, um mergulho de 7 vezes, as respostas que nós precisamos, assim como também em Daniel, Deus deu respostas rápidas, mas algumas foi um processo de 21 dias. Nós temos o cego que foi se lavar no tanque de Siloé, foi um processo. O avivamento que veio em Atos capítulo 2 foi um processo. Eles ficaram juntos orando um período enorme, até que veio dos céus o revestimento pelo Espírito Santo. Entende? Que existem coisas que elas acontecem de forma imediata, e existem coisas que acontecem por meio de um processo. E Deus cisma em trabalhar com a gente por meio de processos. Ele pode te dar respostas, mas Ele trabalha por processos. E eu botei aqui, por quê? Porque o processo nos desenvolve como pessoas, como filhos de Deus. O processo de Deus não é apenas para nos dar algo, Ele quer que nós sejamos alguém para ter algo. Entende? O processo de Deus. E eu coloquei, além dos processos, eu coloquei assim: qual é a definição de um processo de desenvolvimento pessoal? É um conjunto organizado e sequencial de etapas, planejadas, interligadas, que visam transformar o potencial humano em desempenho.
maturidade e realização pessoal, profissional, por meio da aprendizagem, experiência, acompanhamento e avaliação contínua. Então há uma organização, há uma transformação e visa ou tem um objetivo. E é assim a nossa vida. Deus te alcançou e você estava de uma maneira, e Ele tem um objetivo para você. Ele quer te transformar e te colocar no final desse processo de uma maneira. Todos nós vivenciamos isso. O nosso casamento, ele é um processo. Eu estou no 29º ano de um processo, que ele não se extingue, a não ser que um dos dois parta. A gente está nesse processo, 29 anos. Tem pessoas que têm mais aqui, não é isso, irmão Ricardo? Glória a Deus. Há pessoas que estão no processo maior, e a gente entende. Pode ser que você imagine assim: não, quando eu tiver com 25 anos, bodas de prata, o processo já vai estar, né? Aí eu cheguei aos 25 anos, achei que não tinha nem começado direito, estava meio estranho, que tem um monte de coisa que vai alinhando. Então, qual é o objetivo de Deus? Por que Ele age por meio de um processo? Porque Ele quer nos transformar e nos fazer melhores do que nós somos. Pode ser que receber a bênção é algo maravilhoso, mas Deus não quer apenas que você tenha algo, Ele quer que você seja alguém nele. E eu quero pensar, a mensagem tem 8 tópicos. Aí o que eu fiz? Diminui em metade. Eu falei, vou ver, qualquer coisa eu faço a segunda parte, né? Porque ninguém vai aturar tanto tempo assim, né? Se Verlane tivesse feito aquilo, ela já ia falar misericórdia, né? E eu vou cortar aqui, botar 4 partes, e se for razoável a gente continua, né? Se não for, a gente corta e vê outra mensagem. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 11, nós já lemos, fala do processo da criação, e eu queria tirar desse processo da criação um princípio para nós, né? Como Deus age para preparar o nosso futuro. Eu coloquei no primeiro tópico assim: na criação Deus trouxe o universo à existência. Deus age criando novos começos. Qual é o processo para a nossa vida? Se Deus trouxe a criação, e Ele ao falar criou o universo, mas houve um processo depois disso, nós entendemos que Deus, Ele começou algo, e aquele que começou algo, Ele é poderoso para recomeçar o quanto for necessário. Deus que fez todas as coisas, e Ele seguiu processos, Ele também é poderoso para recomeçar. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque às vezes, no meio do processo da nossa vida, a gente tropeça e cai. No meio das circunstâncias que ocorrem, a gente desanima, a gente pensa em parar. No casamento, quantas pessoas já pensaram em parar? Nos desafios de uma empresa, nos desafios do estudo. Uma vez me perguntaram, quando eu estava fazendo um mestrado, se eu pensava em parar alguma vez. Eu falava, eu pensava todos os dias que tinha que preparar seminário, né? A minha formação, ela é de humanas, né? Eu fiz o seminário teológico, depois eu fiz bacharel em teologia, depois eu fiz filosofia, e eu fui fazer um mestrado em administração, que não tinha nada a ver. Então eu tinha que, além de fazer aquilo que era do mestrado acadêmico, eu tinha que também aprender coisas de administração. Todo dia para mim era um desafio de aprender coisas novas, né? Sendo alguém que está te inquirindo, alguém que está te sugando, né? E eu me sentia assim. Havia um processo, e todos os dias eu queria sair daquele processo, todos os dias eu pensava em desistir. Mas o interessante na realidade, no processo a gente precisa de fé, no processo a gente precisa continuar, perseverar, usar coisas que às vezes a gente não acredita que tem, que a gente não acredita que está em nós. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas são fundamentais para que a gente continue.
Quantas vezes, quando eu pensava em desistir, a Verlane tinha feito esse mesmo mestrado antes. Quantas vezes, quando eu não aguentava mais, ela falava assim: calma aí, vem cá, deixa eu te explicar isso. Ela me auxiliava, me ajudava, eu voltava a algo, um fôlego para continuar. Pode ser que existem pessoas do seu lado, que elas são pessoas que na realidade estão te levando para baixo. No momento da dificuldade, as palavras não têm sido palavras de ânimo. E quando a gente fala de criar nossos começos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são influência para nos dar fôlego, para que a gente caminhe um pouco mais, para que esse novo começo de Deus venha. Criar novos começos, Deus pode fazer isso a qualquer momento, mas Ele usa pessoas para isso. Por isso os nossos relacionamentos precisam ser daqueles que acreditam no mesmo Deus, que acreditam na mesma esperança que nós temos, nas coisas que nós acreditamos, porque da parte de Deus Ele está sempre pronto. Eu notei algumas coisas aqui da parte de Deus, Deus está sempre pronto para dar ordem ao caos e organizar as coisas que precisam ser organizadas. Quem sabe você está no momento que você precisa recomeçar. Deus está pronto para dar uma ordem ao caos da sua vida e organizar todas as coisas para que o propósito dele se cumpra. Ele tem esse poder e Ele pode fazer isso hoje. Ele continua falando e trazendo à existência as coisas. Essa palavra pode ser liberada na tua vida hoje, no teu casamento, na tua família, no teu negócio, no teu trabalho, no teu colégio. Ele continua o mesmo. Ele continua fazendo nascer coisas que não existiam. Assim como na criação Ele trouxe à existência coisas que não existiam. Ele trouxe plantas à existência, animais. Ele criou os luzeiros, Ele criou todas as coisas. Ele continua o mesmo. Ele pode trazer novos começos. Eu quero te trazer uma palavra de esperança. Quem sabe você entrou aqui sem essa esperança. Deus pode trazer à existência as coisas na sua vida, criando novos começos para você. E Ele quer fazer isso. Quem sabe você está ouvindo uma palavra que você dizia: Senhor, parece que o Senhor me ouviu falar. Eu já me lembro de tantas vezes, né? Cadê a Maria? Estava tirando foto aí. Eu ia até falar para ela tirar aquela foto assim, que você faz com o dedo assim, e ele tira. Vai, Maria! Porque um dia eu recebi um dedo desse na cara. Quando no momento difícil da minha vida, do meu relacionamento, eu falei: não vai dar mais, Senhor. Eu me lembro que eu cheguei para Deus e na madrugada eu tinha orado e falei: Deus, não chegou até aqui para acabar aqui. Naquele dia, desespero, isso era uma sexta-feira, e no sábado pela manhã eu fui num lugar que tinha uma oração no sábado pela manhã. Eu cheguei lá 8 horas. Eu me lembro que eu estava entrando no corredor da igreja e veio uma irmã. Ela olhou na minha cara, apontou o dedo assim, bem na minha cara, e falou assim: Deus manda dizer que não chegou até aqui para terminar aqui não. Aquela palavra que você recebe, que você sabe que somente Deus poderia ter escutado, somente Deus ouviu. E naquele momento Deus me ergueu, trabalhou no meu coração. Foi um processo de 2 meses, Deus trabalhando em mim, para mudar coisas na minha vida, para que não terminasse ali. Porque Deus é um Deus de novos começos. É um Deus que cria novos começos. Que Ele traga novos começos para você, para a tua casa, para a tua família, aonde você precisar, que venha a resposta dEle sobre nós, em nome de Jesus. O segundo ponto está em Josué capítulo 6, verso 2. Um texto muito conhecido. Quando a gente fala aqui de processos, diz assim o texto. Então, nós vamos até o verso de número 5, tá? Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Olha que palavra interessante. Eu já tenho dado Jericó na sua mão. Já é de vocês, vocês vão conquistá-las.
Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Verso 3: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim o fareis por 6 dias. 5: E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha só que interessante, a primeira passagem, o primeiro texto que nós lemos diz assim: eu já estou dando Jericó para vocês. Interessante, porque Deus já diz como vai ser o futuro. Olha, eu estou dando Jericó. Só que ele acrescenta, ele diz assim: ó, vocês vão rodear a cidade, os homens valentes, por 6 vezes, 6 dias. E no último dia, depois ainda, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Aí a gente que é questionador vai perguntar assim: mas para que isso, Senhor? Se o Senhor já está dando a cidade, para que eu preciso ficar andando ao redor aqui? Eu questiono muitas coisas. Tem coisas assim que eu leio na Bíblia e falo: mas para que isso? Se o Senhor já ia fazer, por que não faz logo? Para que precisa desse processo? E é interessante porque na conquista de Jericó, Deus age com estratégias que são incomuns. Se Ele já disse que vai dar, por que não derruba logo o muro? Por que não dá ataque cardíaco e todo mundo lá? Por que Ele não resolve de uma maneira? Bota alguma coisa naquela água e termina com o negócio. Mas Deus diz: vocês vão ter que rodear a cidade. E aquele que é o espírito inquiridor vai ficar assim: mas por que eu tenho que fazer isso? Por que isso? Aí eu aprendi aqui na Temeando, o pastor Dias diz assim: para com esse raciocínio cartesiano, né, de achar que tudo é daquela maneira lógica, ainda que a Bíblia nos ensina que há princípios que Deus segue, mas Ele não precisa seguir os princípios que eu estabeleço. Então Deus está dando algo que é incomum. Vocês vão rodear a cidade. Imagina os guerreiros do outro lado, em cima dos muros, olhando assim: olha, o que esse pessoal está fazendo aqui? Eles estão fazendo como é ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, né? Lembrei disso agora, não sei de onde saiu. Estão rodando naquele negócio. Para que esse pessoal está fazendo isso? Não faz sentido. Mas é interessante que o segundo ponto nos ensina o seguinte: Deus continua abrindo caminhos onde parece impossível, e com atitudes e ordens, estratégias que são incomuns. Deus continua abrindo caminhos onde parece que é impossível. E realmente é impossível uma muralha cair, porque pessoas estão andando ao redor dela. Mas eles estavam tocando buzinas, estavam com chifres de carneiro, eles estavam andando, era muita gente. Será que foi isso? A estratégia incomum que Deus passa não tinha sentido nenhum humano para que aqueles muros cedessem, caíssem. Na realidade, a aplicação prática daquilo é que a vitória não era conquistada pela capacidade que eles tinham e pela espada. A vitória que eles tiveram ali era por causa da fé, da obediência, da unidade. A vitória que eles receberam ali foi por causa da perseverança, da paciência. Foi por confiar em Deus e dependerem dEle. Às vezes Deus pode fazer, mas o que Deus quer trabalhar na nossa vida é a nossa dependência, é trabalhar em nós a perseverança, porque pessoas que não foram trabalhadas em perseverança, quando elas são arguidas, quando elas são confrontadas, elas desistem logo. Pessoas que não são trabalhadas na unidade, em fazer coisas juntas, têm dificuldade de lidar com uma equipe, de seguirem ordens. Então Deus, acima de dar aquela conquista, Deus precisava trabalhar na vida deles a fé, a obediência, a unidade, a perseverança, que existia um tempo de Deus para que as coisas acontecessem. Eu gostaria que muitas coisas acontecessem no meu tempo, mas o mesmo Deus que tem o tempo e uma forma que para mim parece ridícula, desculpa usar esse termo,
Mas para Deus, Ele não quer simplesmente fazer um milagre, Ele quer operar na minha vida coisas que vão continuar, coisas que vão permanecer. E eu acredito que Deus está fazendo coisas assim na sua vida também. As coisas que estão acontecendo, você diz, mas por quê? Porque o Senhor não resolve assim? Porque Deus está trabalhando coisas na tua vida, na tua casa e na tua família. Pode ser que só o futuro vai mostrar isso. Pode ser que existem coisas que você só vai ver lá na frente. Quantas vezes quebramos princípios e deixamos e achamos que Deus está demorando demais, e a gente tem como exemplo Abraão, que está dizendo, olha, será que o filho da promessa vai chegar? Será que vai chegar no tempo que eu quero? Aí tenta Sara dar um jeitinho e cria um problema. E às vezes acontece conosco da mesma forma. Quantos problemas nós arrumamos no meio do caminho que vão adiando aquilo que Deus já queria trazer para nós. Eu não sei se você olha, porque o texto lá em Gênesis diz que o ventre de Sara já estava amortecido por causa da idade, e Abraão também, como um velho. Aí Sara morre depois de alguns anos, e Abraão casa com Quetura, né? Como é que é o nome dela? Tem um nome. Ele casa de novo e tem filhos com ela. Que história é essa desse velhinho que não podia ter? Aí Sara, depois de alguns anos, morre e ele tem filho ainda com outra mulher. Esse velhinho está demais. Não tinha nem os nomes daquele negócio que tem aí hoje. Qual o nome? Ah, ninguém falou, né? Ninguém falou. Mas entende aqui que o contexto era de obediência, de perseverança, de unidade, de paciência, de resistir à tentação de parar, porque não fazia sentido. Quantas vezes para nós as coisas não fazem sentido? Quantas vezes para nós, e eu tenho lutado muito contra minha mente, porque quando eu entendo que Deus vai fazer algo, eu costumo organizar como vai acontecer, e não acontece do jeito que eu quero. Eu até gostaria, mas a maioria delas é totalmente diferente. As soluções, as maneiras de Deus agir são diferentes do homem. O que a gente precisa entender da parte de Deus é que Ele continua quebrando barreiras, quebrando as barreiras da nossa vida, do nosso preconceito, da nossa organização própria. Ele continua revelando planos inesperados para uma vitória que você também não esperava. Deus continua o mesmo, transformando os obstáculos para nós e simplesmente oportunidades que Ele estabeleceu e que a gente não consegue enxergar. Deus continua o mesmo. Ele mostra a sua força e supera qualquer limitação humana, como transpor uma muralha. Mas às vezes a gente pensa, como Ele vai fazer para a gente transpor aquela muralha? E Deus já tinha um plano. Eu vou trazer a muralha abaixo. Se sou eu imaginar assim, nós precisamos de 25 escadas para poder acessar o topo da muralha. Nós precisamos fazer uma ponte. Nós precisamos organizar isso para que a gente acesse. Cordas para que a gente suba. Aí eu fico imaginando Deus olhando, falando assim, meu Deus, falando com a Trindade, né? O que eles estão planejando? Eu não preciso fazer dessa forma. A minha solução é bem mais rápida. Só que tem um processo. Eles precisam crer e confiar no que eu falei. Eu vou trazer a muralha abaixo. Eles vão passar por essa muralha de uma maneira que as pessoas não imaginam. É o que Deus, o Deus que pode fazer impossível na nossa vida, costuma fazer. Que Deus traga sobre você respostas que são improváveis, e você vai trazer testemunhos nesse lugar, para dizer que Deus fez algo improvável na sua vida, e a honra será dada a Ele, a glória será dada a Ele, os louvores serão entregues a Ele, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 10.
Segundo Reis 5:10. Outro texto conhecido, não é nada novo. Diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Nosso rio aqui é o Piabanha, né? Começa aqui no Quitandinha, e ele desce e vai embora. Depois deve unir com outros rios, vai mudando o nome, assim como acontecia lá no norte, né? Em Guajará-Mirim, o rio que passava lá era o Mamoré. Mais para frente ele se unia com Beni, né, que é um rio que vinha da Bolívia, e fazia o rio Madeira. E mais para baixo ele vai se unindo com outros, e os nomes dos rios vão mudando, porque eles vão se unindo. Eu não sei se você já olhou aqui, eu me lembro quando eu era criança, pessoas pescavam o Lago Quitandinha. Aí eles botavam a gente para correr, e a gente vinha pescar ali, logo na primeira parte do rio, que também tinha peixe, porque era limpinho, né? Ali, quando já saía do Lago Quitandinha, criança pegava peixinho, lambari, né? Só para você saber, não era nada assim tão grande, mas minha vida de pescador começou ali, né? Ruim pra caramba, né? Aí ali, se você for lá, você vai ver que a água ainda é limpa, não tem lixo. Só que o rio vai andando, e conforme vai entrando dejetos, vai vindo mais sujeiras, você já vai vendo várias sujeiras nesse rio, né? O tio da Verlaine, eu ia falar meu tio, né? O tio da Verlaine, ele é pastor lá na Posse, a igreja dele é do lado do rio, né? E um dia eu estava lá, e tinha umas crianças perguntando assim: o que é aquilo pendurado na árvore? Porque elas não entendiam. Porque quando o rio enche, os sacos plásticos, um monte de coisa fica pendurado no bambu, no galho. Por quê? Como já pegou a sujeira de toda Petrópolis e tudo, lá fica um monte de saco de lixo, um monte de sujeira no rio, né? E é interessante porque o Jordão é a mesma coisa. O Jordão, ele vem com águas limpas, que é do degelo lá, e tem em Minas, né, fontes. Quando passa no Mar da Galileia ainda é limpo, só que quando ele começa a descer, até onde ali que é depois do Mar da Galileia, onde faz os batismos, né, nós temos fotos aqui no Instagram da igreja, dos batismos feitos lá, ainda é limpo. Só que quando ele vai descendo mais, ele vai pegando uma argila, uma terra mais suja, que vai soltando, e vai sujeira também. Essa parte aonde Naamã se encontra ali com Eliseu, já é a parte suja. Tanto que é onde Jesus foi batizado, e João Batista costumava batizar as pessoas. É a parte suja, é a parte que já está imunda. Tanto que, aí agora, vamos falar baixinho, né? Geralmente os guias, as pessoas que são guia turístico, não levam ninguém nessa parte do Jordão, porque tem rato, tem muita sujeira, tem animais que ficam assim, tudo sujo, então eles não levam ninguém lá. A gente vai na parte bonita, né? Só que Naamã está nessa parte. Naamã está olhando aquilo que é sujo. Ele diz assim: lá na minha terra não tem rios que são mais bonitos, não tem coisa mais bela lá, águas mais limpas. Eu venho aqui buscar algo, na realidade, e a pessoa me mostra um rio desse, com ratos, com sujeiras. Imagina os troncos, galhos, tudo agarrado, água suja. Ele entende que existiam coisas melhores. Mas é interessante porque quando a gente olha no processo de Deus, o processo ou a cura para Deus é algo simples. E Deus faz coisas simples. Ele não precisa fazer coisas complexas para resolver nosso problema. A gente que imagina que tem que ser muito complexo, assim como aquele senhor dentro de um supermercado recebeu uma cura na sua alma através de um abraço de uma criança. Simplesmente algo que você não imagina que poderia acontecer, e aconteceu. Deus continua agindo de forma simples, mas é interessante que Deus também continua estabelecendo passos simples para transformações que são profundas. Deus não precisa fazer coisas complexas para mudar a sua vida. Às vezes a gente imaginou que para a gente um dia estar aqui como crente, para mim era um grande desafio.
A minha origem religiosa era uma loucura, porque na realidade tinha uma religiosidade, mas não tinha a busca de Deus na minha casa, né? Uns seguiam o espiritismo e levava a gente também no espiritismo, outros seguia outra religião, e a gente ficava navegando em tantas coisas, e no final a sede do nosso coração. E às vezes você diz assim: eu nunca vou para a igreja evangélica, esse pastor é tudo ladrão, tudo charlatão, faz promessas que não vai cumprir, diz que tem cura lá. E às vezes a maneira de Deus agir na nossa vida é tão simples, e a gente está aqui não por causa de uma cura extraordinária. A gente não está aqui porque a gente viu um morto ressuscitando, porque você foi curado de uma cadeira de rodas. Não foi porque você já estava desenganado pelo câncer e você foi curado. Às vezes Deus te trouxe de uma maneira muito simples, porque Deus não precisa de coisas e processos grandes para agir na nossa vida. Deus pode transformar a nossa vida através de passos simples. Ele pode agir em nós, como Ele tem agido na sua vida. Como faz você sair da sua casa num dia de frio, e graças a Deus a noite não está tão frio, parece que de manhã é mais frio do que a noite. Eu não sei o que é esse mistério, mas o que faz você sair? A você ter outras coisas. Quem sabe você gostaria de estar assistindo lá o Flamengo jogando agora, que eu não sei nem quanto está o jogo. A gente está aqui, a gente veio porque a gente tem um relacionamento com Deus. São coisas simples que Deus vai agindo no nosso coração, e coisas que Ele vai colocando sede, que a gente vai se rendendo, que a gente vai vendo e vai sendo transformado por passos simples. Naamã precisava mais de uma cura física, ele precisava de humildade, ele precisava de fé e de dependência de Deus. Não são apenas coisas complexas. Quem sabe você está aqui dentro de um processo, você tem buscado algo muito grande, e você deixa de olhar as coisas que Deus tem feito por você, as coisas que são simples, como Deus tem te sustentado, como Deus tem te guardado, como Ele tem guardado a sua vida. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão, e eu estava imaginando, dentro das dores, dos problemas que eu tinha, da ansiedade, de tantas coisas que vinha na minha vida, e eu estava agradecendo a Deus. Falei: Senhor, se o Senhor não está na minha vida, eu não sei como eu estaria agora aos 52 anos. Se o Senhor não estivesse comigo, eu não sei como seria a minha vida. Eu estaria em desespero, eu estaria num momento muito difícil, porque se aqueles traumas que tinham familiares, eles vêm se acumulando, e chega um momento que você está para baixo. Eu não sei se eu estaria vivo, mas eu vi em coisas simples e pequenas o agir de Deus. E às vezes a gente tem que olhar para os processos de Deus, que não são os processos grandes, mas os pequenos que vão acontecendo na nossa vida, que vão trazendo um significado, que vão mudando a nossa casa, que vão mudando a nossa família, que vão nos colocando diferente. É a persistência naquilo que Deus tem para nós. E às vezes esse processo, como na vida de Naamã, era simplesmente a humildade. Não tenho rios, e esse rio aqui não é como os meus, mas eu vou ser humilde para entrar nesse lugar e receber aqui algo que vai transformar a minha realidade, que vai mudar a minha vida. Que Deus possa trazer isso sobre você, que Deus possa trazer esse reconhecimento, que você possa enxergar as coisas que Deus tem trazido e unido a você e transformado a tua realidade. Deus continua nos guiando no rumo da plenitude, que às vezes não chega no tempo que a gente quer. Deus continua renovando em nós a esperança que as coisas que são impossíveis podem acontecer. Eu não estou dizendo que Deus não faz o grande, que Deus não pode curar. É o contrário, Deus pode fazer, mas por meio de processos, de coisas pequenas, Ele vai trazendo coisas maiores para nós. E Deus está pronto para continuar fazendo na sua vida aquilo que tem significado para você e a transformação que Ele quer. Ele quer continuar conduzindo você nos processos para que haja uma liberdade, um crescimento extraordinário na sua vida. Que você encontre significado
nesses processos que às vezes são micros, mas que Deus está fazendo na sua vida, na tua casa, na tua família, e que Ele traga cada vez mais isso para você, em nome de Jesus. O quarto e último ponto. Bem, chegou, fez um coro até alto, né? Atos capítulo 7, verso 36. Atos capítulo 7, verso 36. Olha só o que ele diz aqui. Foi este que os conduziu para fora. Este quem? Ele está se referindo a Moisés. Moisés foi um instrumento que tirou o povo de Israel, os hebreus do Egito, né? Vou até dizer hebreus, que Israel já se forma como nação depois desse processo, fazendo prodígios e sinais. Deus os tira através de Moisés, fazendo prodígios e sinais. Foram 10 extraordinários sinais que Deus fez lá no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, e por 40 anos. Deus fez 10, através de 10 pragas, o processo das 10 pragas, Deus fez algo extraordinário, libertando o seu povo do Egito. E o texto diz ainda que ele fez na travessia do Mar Vermelho, e ele faz ainda 40 anos no deserto. Que processo longo! 40 anos ainda no deserto. Eu nunca pesquisei quanto tempo durou ali as 10 pragas, né? A gente sabe que não foi um dia após o outro, teve um processo. Eu estou falando de processo, do Deus que faz através de processos coisas extraordinárias. E é interessante que aqui ele está falando de uma libertação, onde Deus mostra o seu poder. E o interessante desse texto, abre para mim em Êxodo capítulo 6, verso 1 ao 3, vamos ler esse todo. Deus tinha um objetivo no processo através das 10 pragas, e ele dá esse objetivo no capítulo 6, ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Verso 2: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. O termo lá é El Shaddai. Ele está falando que ele é um Deus mais poderoso do que os demais deuses. E as 10 pragas do Egito tem uma conotação de Deus vencer os deuses do Egito. E ele vai estar falando justamente isso, que eu sou mais poderoso do que os demais deuses. Se há demais deuses, é óbvio que a gente sabe que só existe um Deus, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido, perfeitamente conhecido. É interessante quando a gente olha para cá, a gente vê Deus mostrando o seu poder. É interessante que o processo para nós pode ser algo difícil, mas no meio do processo Deus está mostrando o seu poder. Pode ser que você esteja no meio do processo, você não está entendendo, você não está conseguindo compreender, e essa é a realidade para nós humanos que não conseguem olhar o todo. Quando olhamos a eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de ser, ou sempre será, aquele que não tem o ontem, o hoje, o amanhã, para Deus tudo é, o eterno, ele consegue enxergar todas as coisas. Para nós é um processo, a gente está passando no tempo, mas é interessante que mesmo que a gente esteja passando, quando Deus estabeleceu, ele já conseguiu ver o final. Quem sabe você está nesse momento que você está no meio do processo e você não consegue enxergar o todo, mas o Deus o qual você serve, ele já tem tudo no final pronto, e ele está apenas dizendo: eu vou manifestar-me diante dessa situação como Deus Todo-Poderoso. O objetivo dele era libertar pessoas que estavam oprimidas, sofrendo. Ele continua o mesmo. Se você está no momento de dor, de sofrimento, de abandono,
Se você está no momento que pessoas estão te oprimindo, o nosso Deus continua o mesmo. O quarto ponto vai apresentar justamente isso. Na libertação lá do Egito, Deus mostrou o seu poder, e Deus é o mesmo hoje. Deus se manifesta como Deus Todo-Poderoso na vida do seu povo. Deus continua o mesmo. Eu não sei as dificuldades que você está passando, eu não sei aquilo que você acha que é muito difícil, e realmente para nós é difícil, mas o Deus que nós servimos continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele continua soberano sobre todas as coisas, Ele continua sendo o Senhor da vida e da morte, Ele continua trazendo existências naquilo que é necessário, Ele continua com todo o poder. Basta uma palavra dEle, basta uma palavra dEle para as circunstâncias mudarem, basta uma palavra dEle para a cura vir, basta uma palavra dEle para a restauração da sua casa. Quem sabe você está no momento difícil, mas para Deus não há momentos difíceis. Para Deus as coisas apenas são, e Ele tem poder para mudar todas as coisas. O ministério de louvor, se puder vir para a gente adorar junto nesse tempo, porque se nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Ele é digno de adoração, Ele é digno do nosso reconhecimento, Ele é digno que nós venhamos dizer que a Ele pertence toda a autoridade. Ele continua guiando o seu povo pelo poder que Ele tem, Ele continua trazendo sobre nós as intervenções extraordinárias. Se porventura alguma coisa se levantou sobre você, querendo ser senhor da sua vida, o medo, a angústia está tentando dominar quem você é, você já tem uma aliança com Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Você já está aliançado com Ele que pode todas as coisas. Eu quero convidar você a se colocar em pé, se colocar agora numa posição de adorador, de aquele que reconhece a bondade dEle.